Então agora, ó, gente, ó, foco, modo, aula de japonês, hein? A gente vai entrar pra gente aprender de verdade, tá? Demon Slayer, temporada número 1, episódio número 1, tá? A partir de 1 minuto, se eu não me engano é 1 minuto, tá? Que tem aquela cena inicial e é uma interação do Tanjiro, né, o protagonista da história, com a mãe dele, tá? Ainda na vila onde ele mora. E é justamente isso que a mãe fala, né? Quando ela se dirige a ele falando Tanjiro, tá? Aqui são os 3 kanjis que formam o nome do protagonista. Tanjiro, tá? Tanjiro, ela chama o protagonista. Na sequência, ela fala o seguinte: Kao ga makuro janai no. Kao ga makuro janai no, né? Ela fala assim, meio rapidinho, então vamos dar uma olhada nessa frase. Repara que aqui embaixo eu estou colocando, né, a transcrição para o nosso alfabeto, para o alfabeto Romaji, tá? Kao significa rosto, tá? Rosto. Deixa eu testar aqui pra gente, eu quero escrever junto, vamos ver se trava, se não trava. Ó, rosto, né? Kao, né? Kao ga, aqui a gente tem a partícula ga aqui, que é aquela partícula que indica o sujeito de uma oração, muito importante na língua japonesa. O que vem antes de ga é o sujeito da oração. A gente vai falar, né, alguma coisa a respeito desse sujeito, né? Kao é rosto, então o ga está indicando que rosto é o sujeito dessa oração. O que tem o rosto, né? O que tem? Kao ga makuro, tá? Esse makuro significa muito preto, tá? Tá muito preto absoluto, tá? Esse kanji, ele já traz a ideia, né? Só o kuro, né? Da cor preta, tá? E esse makuro, ele intensifica o preto. Então, makuro significa um preto muito preto, tá? Se fosse maka, por exemplo, também, né? Maka aparece muito também na cultura pop, sendo que aka significa vermelho, né? Com esse mesmo kanji, maka, então é aquele vermelho bem vivo, né? Aquele vermelho bem forte, tá? Traz essa ideia, tá? Ela tá dando uma exagerada que tá muito preto. Então, kao ga makuro janai, né? Antes da gente chegar no, a gente vai no janai. Janai é a forma negativa, tá? Janai é a forma negativa do verbo auxiliar des, né? A gente fala muito que em japonês você usa des para afirmar coisas. Hikaru des, Nihongo des, né? Qualquer coisa des você está afirmando coisa, né? Sou o Ricardo, é o Nihongo, é não sei o que, é o copo, é o Japão, é o Brasil. Basta por des. Quando você coloca des, aqui, ó, escrito desta maneira, aqui, né, des, você afirma coisas de uma maneira polida, tá? Muito importante a gente entender, e vem sempre no final, diferente do português, né, que os verbos vêm antes. Existem níveis de polidez na língua japonesa. O des, quando a gente coloca ele na negativa e coloca ele na forma não polida, uma forma que você vai usar mais com amigos, com pessoas que você tem intimidade, quando você quer não afirmar coisas, negar coisas, né, na forma informal, des vira janai. Então, kao ga makuro janai. Se não tivesse a pergunta, nem essa partícula, essa frase aqui que eu estou destacando por si só significa a cara não é preta, não é um preto bem forte. A cara, a sua cara, né? Lembrando que em japonês a gente precisa muito do contexto, tá? Porque se eu tenho acesso somente a essa frase do jeito que vocês estão tendo aqui, né? Você não sabe o que está acontecendo aqui, eu falei para vocês, Demon Slayer, episódio 1, vocês vão assistir lá, vocês vão ver o contexto todo, a mãe falando com o filho, e o filho aparece com sujeira na cara. Então vocês têm esse contexto. Se não tivesse esse contexto, chega de repente e falam para mim, kao ga makuro janai. A cara de quem? Né? Que cara de alguém? Então, na língua japonesa existe muito essa necessidade do contexto para a gente saber do que estão falando, né? Então, kao ga makuro janai, a gente poderia traduzir que a cara não é preta, tá? Só que como ela tá dando uma ênfase de pergunta e tem essa partícula no, makuro janai no, né? Esse no, ele intensifica o que está sendo dito. Em japonês é muito comum, e eu vou falar muito disso às quartas-feiras aqui, que existem muitas partículas de ênfase, de diversas naturezas, tá? O no é uma delas, tá?
makuro janai no? Ele puxa uma pergunta. Ela está falando, a sua cara tá toda preta, não tá? Tá? Seria uma tradução possível, né? Tanjiro, que foi a primeira coisa que ela disse. Kao ga makuro janai no? Né? A sua cara tá toda preta, tá super preta, né? Tá né, com tom de pergunta. Isso que ela diz aqui nessa primeira frase. Vamos dar uma olhada como que a tradução, como que a dublagem colocou isso. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu anotei como ficou. E ela disse assim, ó. Vou colar aqui, deixa eu ver se funciona. Não vai ficar legal, né? Espera só um pouquinho. Não mantém estilo. Mas, ó, acho que dá pra ver. Na dublagem, tá? Eu peguei na versão dublada. Olha só o seu rosto, meu filho, tá? Então a dublagem fez essa adaptação, né? No original a sua cara tá toda preta, né? Mas na dublagem ficou, olha só o seu rosto, vírgula, meu filho. Você vê que tem bastante adaptação, né? É distante do original, mas tá no clima e eles estão contando a história. É muito comum, tá, gente? Vocês que sonham em ser tradutores, eu já fui durante bastante tempo, já fiz Bleach, já fiz Naruto, já fiz um monte de coisa. A adaptação é muito importante. E às vezes acaba... tem gente que acha que é além da conta. Nesse caso não, porque é uma conversa corriqueira, né? Você passando a mensagem, tá tudo certo. Mas é legal a gente ver, é legal eu apontar para vocês como é legal usufruir no original, tá? Olha só o seu rosto, meu filho, foi como ficou dublado. Aí a mãe continua e fala o seguinte, kochi ni oide, né? Kochi ni oide. Kochi quer dizer para este lado. Para aqui, né? Kochi, né? Então a gente tem que aprender essas palavras, né? Kochi, né? Sochi, sochi quer dizer aí, né? É um outro jeito, porque a gente aprende primeiro em aulas de japonês que é koko, né? Aqui, soko e asoko é lá, né? Então é aqui, aí, lá. Tem também esse jeito de você falar, né? Kochi para esse lado, para este lado, sochi esse lado e ati, aquele, né? Aquele lado, tá? Tá dando uma ideia de local. Então ela tá falando kochi, quer dizer pra cá, tá dando essa ideia. Aqui a gente tem a partícula ni, né? Uma partícula muito importante, tem diversas funções na língua japonesa, muitas a gente tem que estudar mesmo num passo a passo, não adianta falar de uma vez só todas as funções de ni. Nesse caso, o ni, ele indica uma direção. Então, kochi ni, né? Para cá. Kochi ni, o quê? Oide, tá? Oide é uma maneira, é uma linguagem familiar, que significa, por favor, venha, né? Muito comum a mãe falar pro filho, né? Oide, né? Vem cá, né? Kochi ni oide, né? Venha para cá, né? Venha para cá. Esse é o sentido. Então ela está simplesmente falando kochi ni oide. Então quer dizer, por favor, vem cá, né? Vem cá. Não tem muito esse por favor, porque é mãe com filho. Então, tipo, filho, vem cá. Dá uma chegadinha aqui, tá? É isso que está sendo dito. Peraí que o Rafa tá me dando uma instrução para eu colar a tradução, mas eu não sei se vou conseguir ver isso agora, não. Ó, na tradução... peraí, deixa eu voltar para cá. Ficou... vai ser ruim para mim, hein? Ó, peraí. Deixa eu ver se eu consigo arrumar desse jeito. Aqui dá para dar uma aumentadinha aqui, ó. Está tudo sujo. Aí, tipo, não tem nada a ver mesmo, tá? De repente, o pessoal trouxe aquela ideia do makuro, kao ga makuro, a cara tá toda preta, trouxe essa ideia para a frase de baixo, para quando ela fala kochi ni oide, tipo, vem cá. Na verdade, ela está sendo dublada como está todo sujo, né? Olha só seu rosto, meu filho, está todo sujo, tá? Mas no original ela está falando outra coisa. Legal? Vamos seguir. E aí ela fala aqui, ó, ela vai continuar dizendo: Yuki ga futte abunai kara ikanakute mo ii n da yo, tá? Yuki, esse lindo kanji aqui, né? Yuki significa neve, tá? O substantivo neve, pode anotar aí. Yuki, neve com este kanji.
Yuki ga futte, tá? O futte vem do verbo furu, né? Em japonês, o verbo furu, ó, você vê que ele vai te dando várias opções de kanji. Ele significa chover, mas não é só chuva que chove em japonês. Neve também chove em japonês, tá? É o mesmo kanji de ação que é agregado tanto à chuva quanto à neve. Então, yuki ga furu quer dizer neva, né? A neve cai do céu, né? Seria uma tradução mais literal, tá? Yuki ga furu seria o verbo no infinitivo, nevar, tá? Mas aqui o furu tá futte, desse jeito aqui, ó. Futte, futte. Yuki ga futte. Em japonês, existe uma coisa que a gente vai falar muito aqui também nas aulas, toda quarta-feira, vocês não vão me aguentar mais ouvir falar de forma T. É uma forma verbal muito comum, é uma forma verbal muito básica, que a gente tem que saber, né? Existem algumas regrinhas para você pegar o verbo a partir do infinitivo e colocar nessa forma T, né? Existem flexões, depende do grupo a qual pertence cada verbo, tá? Mas chegando à forma T, você tem muitas coisas que podem acontecer com a forma T. Uma delas é você dar um respiro à frase. Então, yuki ga futte abunai kara. Quer dizer, porque é perigoso, porque nevou, ou tá nevando, né? Então, yuki ga futte, dá uma pausa nessa ideia, abunai kara. É como se fosse um E, é como se fosse uma vírgula, tá? Essa é uma das funções da forma T. Você pode juntar um verbo com o outro, também você usa a forma T para juntar duas ideias, verbos compostos, também vai aparecer muito isso aqui, inclusive na aula de hoje, tá? Mas aqui ele tá com uma ideia de dar um respiro, de dar uma vírgula à frase. Yuki ga futte abunai kara, tá? Abunai significa perigoso, a gente vê bastante essa palavra aí na cultura pop de maneira geral. E kara, né, cuidado, quem já estuda japonês pode falar, essa daí eu já sei, significa a partir de, né, Brasil kara Nihon made, né, a partir do Brasil até o Japão. Sim, mas nesse caso não é este kara que a gente está falando, né, esse kara aqui, ele dá a ideia de uma justificativa, né, como, porque, sendo o motivo e o que vem antes, tal coisa, né? Então, abunai kara, né? Porque é perigoso, né? Yuki ga futte abunai kara, né? Como nevou, é perigoso, tá? Yuki ga futte abunai kara, né? Como é perigoso porque nevou, né? Porque tá caindo neve, aí ela continua falando. Ikanakute mo ii n da yo. Quer dizer, a tradução é não precisa ir, tá? Yuki ga futte abunai kara ikanakute mo ii n da yo, tá? Ikanakute mo ii n da yo, tá? Aqui a gente pode quebrar essas duas coisas, é importante a gente conhecer o verbo iku, tá? Ele tá aqui todo trabalhado nesta forma, mas ele é o verbo iku, aqui ó, com esse kanji que você já vê aí, né? Que é um verbo bastante básico, que é um verbo bastante que você precisa saber na língua japonesa, que é o verbo ir, tá? O que está acontecendo aqui é que o verbo primeiro foi colocado para negativa, ikanai, né? Não ir, né? Iku, né? Ikanai, não ir. Isso numa linguagem mais informal. Aí você tira esse... Eu não vou explicar os meandros da gramática, pelo menos não nessa aula, porque a gente vai, né, fazer uma estreia tendo mais conteúdo. Depois a gente pode fazer aulas especiais sobre determinadas questões gramaticais específicas que precisa de tempo para a gente entender, tá? Mas nesse caso a gente tira o i fora, a gente coloca o kutemo, né? Kutemo. Ikanakutemo, né? Se ikanai é não ir, ikanakutemo, quando a gente coloca essa junção terminada em temo, a gente passa a uma ideia de mesmo que. E essa ideia de mesmo que vai se acoplar a o que veio antes. O que veio antes era não ir, então ikanakutemo é mesmo que não vá, mesmo que não for, mesmo que não vá. Dessa maneira, ikanakutemo mesmo que não vá, e é o adjetivo bom em japonês, literalmente, tá? Estou tentando fazer vocês entenderem como que a língua japonesa se comporta, né,
dentro do próprio japonês, não só dando uma tradução. Essa é a função dessas aulas. I significa bom. Então, a ideia geral aqui é que, mesmo que não ir, mesmo que não vá, é bom, tá? Ikanakutemo ii. Então, não precisa ir. Essa é a tradução, esse é o sentido. Ikanakutemo ii, não precisa ir. Tabenakutemo ii, não precisa comer. Utawanakutemo ii, não precisa cantar. Qualquer verbo que você colocar dentro dessa estrutura que eu acabei de descrever, você traz a ideia de não precisa tal coisa, tá? E aqui ela tá falando não precisa ir com a terminação ndayo. Ndayo, muito comum também, né? Nda, tá? É uma afirmação com ênfase na linguagem informal. E a nossa queridíssima partícula yo é enfática também, né? Então a gente tem uma dupla ênfase aqui, né? Ikanakutemo ii ndayo. Tipo, não precisa ir. Falando isso com bastante ênfase, tá? Isso tem muito no japonês. Prestem atenção nisso, tá? Então, o resumo da ópera aqui. Yuki ga fute abunai kara ikanakutemo ii ndayo, né? Como nevou e é perigoso, não precisa ir, tá? É isso que ela tá falando aqui para o nosso querido Tanjiro. Como será que a dublagem dublou este trecho? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Dublou desta maneira aqui. Será que eu vou acertar agora? Aqui, ó. Fazer esse rocambole aqui. É perigoso andar por aí com toda essa neve. Tá? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui para vocês verem melhor. É perigoso andar por aí com toda essa neve. É um pouco diferente, mas é isso. Tá certo, tá adaptado, né? Não é uma tradução literal, está adaptado, mas está passando a ideia que o original passa, né? É perigoso andar por aí com toda essa neve. Próximo, aí o Tanjiro fala o seguinte para ela: Shougatsu ni nattara minna ni hara ippai tabe sasete yaritai shi. Frase grande, não criamos cânico, a gente vai analisar parte por parte. Shougatsu, né? Shougatsu é o ano novo, né? Ano novo. Shougatsu ni, aqui a partícula ni, alguma coisa ninaru, quer dizer se transformar em alguma coisa, tá? Aqui tá ninatara, mas é parte de ninaru, tá? A gente vê muito isso em música também, né? Ninaru, né? Ninaru significa se tornar alguma coisa. O shougatsu ninaru quer dizer se tornar ano novo, virar ano novo, chegar ao ano novo, tá? Só que o naru aqui está conjugado para natara. Então está trazendo uma ideia de condicional, né? Verbos conjugados para essa estrutura natara, que nessa forma específica, né? Com tará, a gente tem a ideia de uma condicional que passa também uma ideia, dependendo do contexto, de assim que, tá? Então, assim que, quando chegar a tal coisa, né? Então, chegando o ano novo, né? Shougatsu ni nattara, assim que chegar o shougatsu, e essa palavra, esse vocabulário é muito importante você ter na cabeça, anota aí, né? Ano novo, é muito comum falar com o antes também, para dar mais polidez, né? O shougatsu, tá? Que é o ano novo, muito importante, né? Shougatsu ni nattara, quando virar ano novo, quando for o ano novo. E ele continua: Minna ni hara ippai tabe sasete yaritai shi. Ok? Minna traz a ideia de todos. Eu falo, o meu bordão é um pouco diferente. Meu bordão é Hai minasan. Hai minasan, konnichiwa. Minasan é um jeito um pouquinho mais formal, né? Minasan, né? Todos vocês, tá? Agora, quando você falar de um jeito mais despojado, você pode usar minna, né? Pessoal, é muito comum em anime. Minna! Minna! Muito comum. Ei, gente, pessoal! Tá? Tem essa ideia de tanto você chamar as pessoas assim, como você usar a minna como todos, né? Usado como um substantivo. Então, minna ni, né? Então, para todo mundo, aqui de novo, a partícula ni, repara que é uma partícula ni diferente da de cima. A partícula ni, para quem está um pouco boiando da partícula a partícula, as partículas são estruturas gramaticais que dão função às coisas dentro de uma frase em japonês. Então, a gente precisa de partículas. Tem palavra, verbo, não sei o quê, e partículas costurando
como um crochê tudo isso. Então, essa partícula diz que isso aqui tem função daquilo, isso aqui liga para cá. Então, temos partículas na língua japonesa, elas são importantes. O ni é uma das partículas mais versáteis. Ela é uma das partículas que mais tem funções, tá? Não se desespere, é um erro querer saber todas de uma vez, elas são muitas. Vamos, à medida que elas forem aparecendo, a gente vai aprendendo, tá? Aqui, muitas vezes é bom, de uma maneira didática, a gente agrupar coisas. Por isso que eu ensinei para vocês aqui o ninaru, né? Já vem com o ni junto, porque ninaru é a junção do ni com o verbo naru, que significa se tornar. Então, ninaru quer dizer se tornar em algo. Esse em algo é o ni, tá? Que não é o mesmo ni daqui, né? Minna ni quer dizer para. Aí já tem a ideia de direção novamente, né? Para todos. Minna ni, tá? Minna ni o quê? Hara e pai. Hara, né? Esse kanji aqui, ó. Hara e pai, né? Hara significa a barriga, o bucho, a nossa barriga, nossa pança. E pai é quando algo está cheio, né? Por exemplo, eu comecei a live aqui, o meu copo estava cheio d'água. Ele estava ipai, com mizu, tá? Então, ipai é isso. E associa-se muito no japonês a hara ou onaka, né? Que seria uma outra leitura, com ipai, né? Barriga cheio, a pessoa está satisfeita, né? Hara ipai. Então, hara ipai é ficar com a barriga cheia, a barriga estar cheia. O que ele quer dizer com isso? Vamos descobrir lendo mais. Tabesasete yaritai shi. Vamos separar esse shi. Tabesasete yaritai, né? Aqui é um verbo composto, tá? Aqui a gente tem, e eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, o verbo taberu, tá? Aqui o verbo taberu. Vamos fazer rapidinho, falo que eu não vou entrar em detalhes, mas estou dando um pouquinho. Taberu, que significa comer, um dos verbos mais básicos da língua japonesa. Comer. Aqui ele está na forma que a gente chama de causativa. Quando você faz uma pessoa fazer alguma coisa. Ele vira tabe saseru. Tabe saseru, né? Fazer comer. Fazer alguém comer. Tá? E isso, por sua vez, está na forma T, que é aquela forma usada para algumas coisas, né? Você pode dar um respiro na frase ou pode deixar o verbo receptivo para receber outro verbo e criar um verbo composto, uma ideia de verbo composto, que é o caso aqui, porque ele está na forma T e aqui ele recebe outro verbo, que é o verbo yaru, tá? Tabesasete yaru, tá? Yaru tem muitos sentidos. Nesse caso aqui, ele dá o sentido de dar, de proporcionar, né? Dar de uma maneira generosa, né? Vou proporcionar, tá? E o yaru, para terminar, a sequência de contrações verbais, ele está na forma tai, yaritai, tá? Tabesasete yaritai. Então, eu quero dar, eu quero proporcionar isso. Ó, literalmente, presta atenção comigo, né? Em japonês, a gente vai empilhando as ideias das conjugações verbais. Lembra que eu falo que o português tem infinitamente mais conjugações? É verdade. No japonês são muito menos. E o que a gente faz? A gente vai empilhando as ideias de trás para frente. Então, eu quero dar, eu quero proporcionar gentilmente o tabesasete. Eu quero que fazer as pessoas comerem, tá? Então, eu quero alimentar as pessoas. A tradução, trocando em miúdos, é essa, tá? Eu só quero tentar traduzir o mais literal possível para vocês entenderem a sobreposição de conjugações. Então, eu quero proporcionar o que as pessoas fazer elas comerem. Eu quero proporcionar uma situação que eu vou fazer elas comerem. Quero dar de comer, quero alimentar as pessoas. Essa é a ideia aqui desta conjugação. Isso aqui é um japonês de um nível mais intermediário, mais pro avançado, tá? Então, é bom você, por enquanto, não se desesperar, porque, nossa, isso é muito complexo. Não é tão complexo, tenho certeza que você conseguiu entender já alguma coisa, e se você for ver o vídeo lá, segunda-feira, que vai ter um corte dessa aula no canal, você vê mais uma vez a explicação, você vai colocar isso na cabeça e não vai mais ser um problema, tá? Mas, lógico, a gente aqui está, né, analisando o que está na nossa frente. Então, quero alimentar, quero dar oportunidade para todo mundo se alimentar. E aí tem esse shi, que é uma partícula que dá uma ideia de... E além disso, além de tudo, né, uma partícula que traz mais uma fluidez para a frase, né? Shogatsu ni nattara minna ni hara ippai tabesasete yaritai shi. E é que, sabe assim, é que... E eu também quero
fazer com que todo mundo coma até se empanturrar quando o ano novo vier, quando chegar o ano novo, tá? Então, vamos traduzir direitinho, né? Shogatsu ni nattara, quando vier o ano novo, assim que chegar o ano novo, né? Minna ni, né? Para todos, harai pai, né? Ficar com a barriga cheia, tabesasite yaritai shi, tá? Então, eu quero fazer com que todos comam, né? Com que todos, o alvo da ação, que é o ni, que causa, são todos, né? Quem vai comer? Minna, né? Eu quero que todos comam, eu quero fazer todo mundo comer até se empanturrar. Harai pai, ele está qualificando o jeito que ele quer fazer o povo comer, né? Ele quer fazer o povo não só comer, mas ele quer que o povo coma harai pai, até se empanturrar, até ficar com a barriga cheia, tá? Quando, né? Assim que chegar o ano novo, né? Assim que se tornar ano novo de um jeito mais literal, se tornar shogatsu. Tá certo? Vamos seguir. E aí ele continua falando para a mãe dele, né? Porque ele tem esse motivo nobre de querer alimentar a galera ali da vila. E ele fala: "Skoshi demo sumi o utte kuru yo", tá? "Skoshi demo sumi o utte kuru yo", tá? "Skoshi demo", essa primeira parte aqui da frase significa nem que seja um pouco, né? Nem que seja um pouco. Ah, sim, bem lembrado, Rafa, a dublagem, claro. Como é que dublaram isso? Vocês estão curiosos e eu querendo ensinar a próxima frase. Vamos lá, deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Aqui, ó. "Mas eu quero que no ano novo todos possam comer até se empanturrar". É uma frase, é uma tradução adequada. Deixa eu colocar isso aqui. Ó, na próxima aula eu vou deixar isso formatadinho. Aqui, ó. Aí foi dublado assim: "Mas eu quero que no ano novo todos possam comer até se empanturrar", tá? Foi assim que foi dublado. Tá dentro, né, da proposta aqui. A palavra empanturrar, achei uma sacada muito boa, né? Esse harai pai, uma boa tradução. Todos possam comer até se empanturrar. É uma adaptação, mas está super dentro do que o original está passando. Agora sim, vamos pro próximo. Não se esqueçam de se inscrever, hein, gente, no canal aqui, porque só os inscritos que fazem os comentários aqui durante as aulas. Então se inscreve rapidinho, botãozinho, só clicar no botãozinho, você já está apto a participar e você ajuda o nosso canal a crescer e chegar em mais pessoas, aquela coisa toda. Onegai shimasu. Skoshi demo, mesmo que o demo aqui, eu não vou entrar muito em detalhes para não confundir, mas o demo tem mais ou menos aquela mesma ideia do temo. Lembra aí, kanaku temo, mesmo que, traz a ideia de mesmo que, não vai, não sei o que eu falei antes. Aqui é algo parecido, né? Skoshi demo, mesmo que, skoshi, quer dizer, um pouquinho, só um pouquinho, né? Skoshi demo, mesmo que só um pouquinho, tá? Skoshi demo tabete kudasai, né? Por favor, come, mesmo que só um pouco, tá? Traz essa ideia. Skoshi demo o quê? Né? Sumi, carvão, vocabulário, substantivo, significa carvão. Sumi o, ó, partícula o, também já falei a exaustão aqui no canal sobre o, né? O é a partícula que puxa uma ação. O que vem antes de o, geralmente um substantivo, é o tal do objeto direto. Eu não quero ser muito gramatiquez assim com vocês, porque eu acho que a gente tem que aprender com a vivência, a gente tem que aprender com o consumo, um idioma, para a gente aprender ele de verdade. Mas a gramática está aí para nos ajudar, não é mesmo? Então vamos usar um pouco de gramática também para facilitar a nossa compreensão. É o objeto direto, é o alvo de uma ação, vai sofrer uma ação. O que eu vou fazer com o carvão? Sumiu, meu cérebro já tem que pedir por uma ação. Sumiu o quê? O tekuru, né? O tekuru e o io dando ênfase, tá? Aqui, o tekuru vem do verbo uru, que é vender. Vender, tá? O verbo vender, aqui a gente está no infinitivo. Vamos colocar ele na forma T, porque tem outro verbo ali acoplado a ele, né? Então, a forma T é uma maneira dele ficar receptivo a um outro verbo, entre outras coisas. Então, uru, na forma T, vira o T, tá? Ele já está na forma T e vai se acoplar, assim como uma nave de Super Sentai se acopla na outra, formando um robô gigante. Vai entrar aqui o verbo kuru, né? O tekuru, tá? Kuru significa vir,
vir. Em japonês tem muito essa ideia. Eu gravei um vídeo para o canal que não está no ar ainda, mas a gente vai colocar sobre itekimasu, né, por exemplo, né, que também tem essa lógica, a gente fala muito isso, né? O te significa, então, vender e kuru, vir, tá? Quer dizer, eu vou lá e volto. Eu vou lá vender e volto, tá? Em japonês tem muito isso, né? Itekuru, né, com o verbo iku. Itekuru, eu vou e volto. Itekimasu, né? Eu tô indo, mas eu volto. Por isso que a pessoa fala quando ela tá saindo de casa, porque se pressupõe que ela vai voltar, porque tem kimasu, né? Que é o kuru, né? Na forma um pouquinho mais polida. Então, você precisa sair de um lugar para onde você vai voltar. Não faz sentido você falar itekimasu de um lugar para onde você não vai voltar depois, né? Então é legal entender no japonês porque a gente consegue compreender esse uso real mesmo, né? O que as palavras significam. Então, eu vou lá vender, né? Então, skoshi demo sumi o ute kuru yo, tá? E dando ênfase. Então, eu vou lá vender carvão, mesmo que seja um pouquinho, eu vou lá vender carvão e volto. Essa é a ideia, né, bem literal, sem nenhuma adaptação. De novo, precisa de adaptação, porque olha como fica feia a tradução, né? Eu vou lá vender carvão, nem que seja um pouquinho, e volto. É uma frase feia em português. A gente precisa pegar essa ideia bem compreendida e transformar isso em algo legal no português. O que a dublagem de Kimetsu no Yaiba fez para essa parte, aqui, ó. Isso aqui que foi dublado. Eu vou vender o máximo de carvão que eu puder. Deixa eu deixar mais coisadinho aqui para vocês. Eu vou vender o máximo de carvão que eu puder, tá? Passa a ideia, né? Aqui não tem os koshi demo, né? Mesmo que só um pouco, eu acho que essa ideia pode ser um pouco importante, né? Porque mostra o esforço dele, né? Eu vou me esforçar, mesmo que só um pouquinho, eu vou vender carvão. Mas aí acho que aqui pode ser substituída essa ideia mais emotiva pelo o máximo que eu puder, né? Vou dar o máximo. Então, eu acho que tá uma boa adaptação, ok? E aí a mãe vira para ele e fala arigatou, agradece ao filho, que é o nosso bom e velho muito obrigado, ok? Esse foi o trecho que eu separei. Então, ó, relembrando, vocês vão ao Netflix, lá tem Kimetsu no Yaiba, vocês vão na primeira temporada, no primeiro episódio, lá por 1 minuto, o primeiro episódio começa com a cena do Tanjiro com a irmã dele, vagando e tudo mais. Depois tem essa cena, logo depois tem essa cena, tá? Vocês, deixa eu ver aqui que estão falando comigo. Ok. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda que a gente pode responder rapidinho antes de eu trocar de assunto, antes de eu ir para One Punch Man, que também tem uma cena muito legal que a gente pode aprender japonês pra caramba, tá? O resumo da ópera aqui, então a mãe chamando Tanjiro, falando que a cara dele tá toda preta né, por causa do carvão, ele tá lidando com carvão, né? Então a cara dele sujou. E ela fala, meu Deus, sua cara tá makuro toda preta. Aí ela fala, né, vem pra cá, kochi oide, né, vem pra cá, oide é muito importante, né, vem pra cá, uma linguagem familiar, carinhosa. E aqui tem essa frase, fala, como, né, tá nevando e é perigoso, né, yuki ga fute abunai kara, kara é como, né, por que é perigoso, porque tá nevando, porque nevou, e ikanakute mo ii nda yo, né, não precisa ir, tá? Mas ele fala, não, eu vou, por quê? Porque Shougatsu ni nattara minna ni haraipai, que não aparece na barriga, eu tô acariciando ela, né? Haraipai, tabe sasite yaritai shi, né? Eu quero que todo mundo coma, quero alimentar todo mundo, até que o povo fique empanturrado, né? Todos, minna ni, né? Ele quer dar, tem o yaritai, né? O yaritai, como é algo de uma gentileza, ele quer dar isso, então minna ni, não sei o que, yaritai. Tá? O ni combina com o verbo yaritai, ele quer dar isso a alguém, tá? O ni indica isso. Até o povo se empanturrar, ok? Depois aqui, skoshitemo, né? Sumio utekuryo, né? Mesmo que só um pouquinho, eu vou lá vender carvão e volto, tá? E a mãe agradece essa atitude tão nobre do seu filho Tanjiro, ok?
dá uma comentada se vocês estão entendendo, se tá tudo certo, deu para entender melhor. Eu sei que são muitas estruturas para a gente ir goela abaixo de uma única vez. Quem está assistindo a gente está em vários níveis de japonês, então eu sei que vai ser mais difícil para algumas pessoas, outras pessoas já estão estudando, já sabem um pouquinho mais, mas além da aula de hoje, vocês vão ter um recorte do conteúdo da aula também na segunda-feira. Então, esses vídeos vocês vão ter acesso. Vocês podem ver eles várias vezes, tá? E essa é a ideia. Vamos, antes da gente encerrar, que a gente temos pouco tempo e muito assunto, vamos ver rapidinho algumas perguntas. Pode colocar. Eu não entendi o fute, disse a Villeneuve Matos-san. Fute é, na verdade, chover, tá? Vamos usar a alegoria do chover. Tá vendo o verbo furu? Você pode entender como chover. Opa. Chover, tá? Só que em japonês, não é só a chuva que chove. Por exemplo, ame, né? Ame é chuva. Ame ga furu. Quer dizer que a ame, que é chuva, ga furu, ela cai do céu. O furu é o ato de chover. É o verbo chover, tá? Para qualquer coisa, né? Tá chovendo dinheiro, tá chovendo neve, tá chovendo chuva, tá chovendo não sei o quê, bolha de sabão. Tudo que estiver chovendo é o furu. E aqui ele simplesmente está na forma T, né? Ele vai adicionar uma ideia, né? Yuki ga fute abunai, né? Tá nevando, a neve tá chovendo, literalmente, e é perigoso. Ele junta, né? Pode até dar uma ideia de causa, né? De como, né? Tem o cará lá, né? Então, como tá nevando, é perigoso, tá? Mas o furu é bom que a gente entenda como chover, tá? E ali ele só tá na forma T, para dar essa ligação com o que vem depois, tá? Forma T, botem isso na cabeça, ligação. Associem forma T a ligação, tanto para uma outra ideia, para uma próxima frase ou para um outro verbo. Hai, tem mais? Vamos só mais uma, porque eu quero ir para o próximo tema. Amaze Monkey-san. Eu preciso já saber de um bocado de japonês para continuar vendo as aulas? Não, sem problema nenhum. Eu acho que vocês devem correr atrás, aí o pessoal que ainda está ensaiando o hiragana ou katakana, eu acho que vocês podem dar um gás nisso. Corre atrás aí de aprender hiragana e katakana, que são essas letras aqui fonéticas, né? B, Sa, Se, Te, Ya, Ri, Ta. Vamos aprender essas letrinhas, porque a gente tem que saber isso aí para se aprofundar nos estudos de japonês. Mas sempre na aula de quarta, no aulão de quarta, eu vou trazer também o Uromaji, que são o nosso alfabeto, escrever japonês usando o nosso alfabeto. Eu vou trazer isso porque eu sei que o público, né? A gente está no YouTube, é uma live aberta, muita gente não tem o conhecimento ainda de hiragana, katakana, mas corre atrás disso e a gente tem um mini curso, tá? Se vocês forem no nosso site, que é o www.cursonihongo.com.br, você colocando o seu nome e o seu e-mail, a gente te manda um mini curso em vídeo, são 8 vídeos, e a gente também te manda um e-book, que você pode aprender rapidinho, tem um PDF com as tabelas, tudo que você precisa para aprender hiragana e katakana, tá? Não precisa ter muita noção, às vezes o tema da live vai ser justamente te dar uma noçãozinha disso, te dar uma noçãozinha daquilo, sempre usando, tá? Sempre na prática. Espero que você tenha curtido essa aula com Demon Slayer, muito legal esse conteúdo, dá para aprender várias coisas, várias estruturas. Não se assuste se parecer muito complicado, essa é uma aula que a gente está analisando o que aparece na nossa frente. Foca em aprender as coisas básicas, quando eu peço a sua atenção para o básico, tá? Veja várias vezes e é isso aí, até o próximo.